Senhor, segundo as Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Eliseu, saindo de Jericó, foi a caminho de Betel, foi a caminho da casa de Deus. E com ele, alguns rapazes de pequena estatura também iam a caminho de Betel e zombavam de Eliseu, gritando e dizendo: saia daqui, careca, saia daqui, careca. E virando-se Eliseu para os rapazes de pequena estatura, os advertiu severamente e imediatamente saiu do bosque, saiu do meio do mato uma ursa e devorou 42 daqueles rapazes de pequena estatura. Aqui nesse texto nós encontramos rapazes de pequena estatura dando evidência a pelo menos dois aspectos culturais que, com relação aos nossos dias contemporâneos, estão muito em evidências. E é sobre esses dois aspectos culturais que foram apresentados na vida desses rapazes de pequena estatura que eu quero rapidamente comentar e compartilhar com você para sua edificação. Meus irmãos, o primeiro aspecto é o aspecto da estética, a aparência. A aparência hoje, ela toma um lugar de relevância na nossa cultura. Muitas pessoas se aplicam demasiadamente à aparência. Algumas pessoas estabelecem valor a um grupo social ou a um indivíduo que seja por causa da aparência. Muitas pessoas se equivocam e se enganam por causa da aparência. Não são poucas as pessoas que se aplicam à aparência de piedade, mas no comportamento nega a eficácia dela. Até Jesus Cristo, com relação à aparência, se equivocou. Ele de longe viu uma árvore frondosa e aparentemente aquela árvore mostrava ter frutos. Se aproximando dela não havia frutos. Então Jesus Cristo ordenou que aquela árvore que aparentava ter frutos, mas não tinha, se secasse. E o texto vai dizer que imediatamente ela se secou. E é o que acontece com quem procura dar valores ao que aparenta bem. Logo se frustra, logo se decepciona, logo se seca, porque a aparência engana. Mas a Bíblia é objetiva e clara com relação ao posicionamento de Deus, a relação do que verdadeiramente tem valor, né? Deus, ele conhece os corações, as intenções, os pensamentos, os planos, os projetos que está no coração. Deus não julga o homem conforme a aparência. Deus conhece o coração. Cultural que está em evidência, em relevância nos dias contemporâneos, aprendendo com esses rapazes de pequena estatura, o aspecto humorístico. Eles zombavam, eles tiravam uma onda do profeta dizendo que ele era um careca. O humorismo hoje tem tomado um lugar de relevância na vida daqueles que principalmente quer comunicar alguma ideia, ou na vida daqueles que, independente do que vão comunicar, eles querem a atenção, eles buscam a fama. E nós precisamos tomar um cuidado maior com relação a esses dois aspectos culturais. E é importante você entender o que é cultura. Cultura é um conjunto de tradições, de costumes, de hábitos dentro de uma sociedade. E a nossa sociedade aderiu, tomou para si esses dois aspectos culturais e tem feito disso ferramentas para propagar ou expor planos, projetos, ideias e sonhos. E a igreja, diante disso, não pode se ater em
em fazer mau uso desses aspectos culturais. A estética e o humorismo não são malefícios em si, mas se forem mal absorvido e mal aplicado, pode causar sérios danos espirituais. E um deles está aqui, no texto: rapazes de pequena estatura, homens que não cresceram. Então alguém não vai crescer espiritualmente se não entender para que servem essas ferramentas culturais e como aplicar ela de modo que não venha ferir princípios e valores do reino de Deus, uma vez que a cultura do reino de Deus é uma contracultura do mundo. Nós não podemos nos ater a pôr em preeminência, em relevância, em prioridade aspectos culturais deste mundo. Podemos sim fazer bom uso dele, mas não fazer deles ferramentas que estabelecem valores, que estabelecem padrões e normas na nossa vida e na nossa sociedade cristã, no reino de Deus. O humor e a estética não pode jamais ser mais importante do que as verdades do reino de Deus. Faça um bom uso disso, mas não permita que isso venha estabelecer no que você faz valor, princípio, objetivo, identidade. Amém, meu irmão? Medita nessa palavra, Deus te abençoe no nome de Jesus.